Boa tarde, meus queridos alunos, tudo bem no primeiro ano? Vamos à nossa aula de hoje, continuação da aula passada, com o tema Racismo Científico, parte 2. Bora lá. Qual é a relação entre essa imagem e as teorias racistas discutidas na última aula, Olha só bem essa imagem aqui, A redenção de Kahn. A gente vê aqui no slide que essa foi um pintor espanhol que pintou essa tela aqui, em 1895, século XIX, tá? E essas ideias que o pintor espanhol teve também em relação, tudo por inspiração das ideias do evolucionismo, do colonialismo e pensamento científico também da época, teses científicas como darwinismo social, eugenia racial, que defendem o branqueamento da população como um fator necessário para o desenvolvimento do Brasil. E essa ideia está na elite social, daquela época, século XIX e XX, e até hoje em dia tem essa ideia, que a ideia da elite social é que passada a considerar como certo que o país não se desenvolvia porque sua população era composta por negros e mestiços. Ou seja, para o Brasil desenvolver era preciso branquear, branquear as etnias aí, A imigração não era considerada somente um meio de suprir a mão de obra necessária na lavoura, colonizar o território nacional, meio de melhorar a população brasileira. O racismo no Brasil foi uma invenção perversa e tem consequências até hoje, Eu escrevi no meu blog, não sei se vocês viram lá no Google Sala de Aulas, eu coloquei no meu texto, a questão do racismo, a moda brasileira, Então, será que você é racista? E a gente vai descobrir que a gente é mais racista que, às vezes, os norte-americanos, como a gente fala, Mundo que acha que eles são mais racistas do que nós. Mas eu acho que não. Nosso racismo é velado, escondido. Mas leiam meu texto lá no blog, vocês vão ver e façam os comentários. Bom, voltando um pouquinho na aula passada, falamos do discurso racista, do Arthur Gobineau, que era um arianismo, defendia a teoria racista do arianismo, da supremacia branca. Esse é o discurso que ele falou na aula passada. Vou ler só um trecho. A grande maioria da população brasileira é mestiça. Resulta de mesclagens contraídas entre os índios, os negros e um pequeno número de portugueses. Todos os países da América, seja no norte ou no sul, mostram incontestavelmente que os mulatos de distintas matizes não se reproduzem, além de um número limitado de gerações. Então, era como se fosse uma produção em série, da mestiçagem dos moradores aqui do Brasil, dos brasileiros. Então, não era bem visto, a raça ficava inferior a partir daí. Vamos ver aqui então de novo as teorias, Primeiro eu tive do Herbert Spencer, do darwinismo social, Francis Galton, eugenia, Arthur de Gobineau, o arianismo, César de Lombroso, criminologia, Raimundo Lima Rodrigues, mestiçagem, João Batista Lacerda, embranquecimento, Renato Kell, eugenia no Brasil, E aqui tem a ver com a história, uma aula de história e imperialismo, o discurso racista no Brasil, com o QR Code aqui. Só você acessar e você vai complementar essa aula de sociologia. Reflita, o ideal de branqueamento ainda existe presente em nosso cotidiano atualmente? Vocês acham que ainda continua isso? Tem um antropólogo chamado Kabengele Munanga, que é um antropólogo congolês, africano, Ele vai falar um pouquinho sobre a história daí do Brasil, a questão aí da mestiçagem. Olha o que ele fala: a mestiçagem representou o caminho para nivelar todas as diferenças que prejudicavam a construção do povo brasileiro. Se ela pavimentou o caminho não acabado do branqueamento, ela ficou e marcou significativamente o inconsciente e o imaginário coletivo do povo brasileiro. Nossa história de branqueamento das raças do povo brasileiro, vamos clarear a raça brasileira, trouxe um prejuízo talvez tanto consciente como inconsciente no imaginário do povo brasileiro. O exemplo disso é o racismo, Quando possuem seus acessos negados, quando as empresas que pedem fotos nos currículos, já viram isso? As empresas agora pedem foto, currículo ou o seu nome completo para acessar você lá no Facebook. Se você for uma pessoa de cor de pele, alguma coisa diferente, eles já podem negar seu acesso ali, Olha só.
quando estão em maior número entre as pessoas desempregadas, quando recebem salários menores, né? Tudo isso é reflexo do racismo na história do nosso país, do Brasil, e não é de hoje, tá? Olha essa imagem que bonitinho, né? Do menininho falando pra gente lutar, né? Chega, hashtag chega preconceito, né? Minha frase que está escrita ali. O combate ao racismo é uma luta diária que deveria ser de todos. Racismo não se tolera, racismo se combate. Então a gente tem que combater o racismo e não ficar de braços cruzados, vendo tudo acontecer e você não fazer nada, né? Quem cala, consente. A presença no passado. Então tem a estrutura e a resistência, né? A estrutura do que? Desde o passado, o que nós herdamos dessa questão do racismo, né? Essas teorias racistas no Brasil, né? O que nós herdamos? O tráfico, as leis, a desumanização e teorias racistas, né? A partir disso, né? Na estrutura da sociedade brasileira, a gente enxerga muito isso, né? As maiores pessoas que estão nessa sociedade paralela que é o tráfico são negras, infelizmente, porque foram negados para eles educação, saúde, moradia. Eles têm que correr de algum jeito, então cair para o lado do crime, do lado errado, mas cair para o lado, né? Problemas aí então da questão da escravidão no nosso Brasil ficou mal resolvida, né? Após a abolição da escravatura em 1888, né? Olha essa imagem, a questão do trabalho escravo ainda, que ainda continua. Mesmo os escravos sendo livres, né, eles continuam trabalhando. Até hoje, as profissões mais duras são pelas pessoas, né, com etnia da raça negra, da etnia negra aí, né, que estão à frente aí, né. Em contrapartida temos a resistência, né, lutar contra isso, as lutas sociais, os movimentos, o movimento negro, o movimento Black Power nos Estados Unidos, que também tem no Brasil, né. A arte também nos ajuda bastante a manifestar essas lutas, essas angústias, esses sofrimentos do povo negro aqui no Brasil, né, até hoje. O reconhecimento, a gente precisa de reconhecimento da história do povo negro, que a gente reconhecendo como, não sendo racista, né, aceitando o diferente e vendo que todos somos a mesma coisa, somos seres humanos, né. Então, a luta contra o racismo. Distinção por raça e cor, assim, a mapa aqui mostra de 2017, tá? Então, vocês vão vendo aqui, o mais avermelhadinho aqui é a cor preta, marronzinha pardo e tem a amarela indígena, né? Então vocês vão ver a maioria dos estados do Brasil inteiro, né, se é 50% ou mais a maioria de pardos e pretos no nosso país, né? É raro você ver que não tem um lugar só, mas no sul que tem um pouco menos, mas no nordeste, sudeste, no geral centro-oeste, são mais cor preta parda, né, que predomina, né? E a pergunta, qual é o motivo da proporção de pessoas brancas, negras ou pardas, amarelas e indígenas no Brasil contemporâneo? Qual o motivo da proporção? O motivo é esse, é a história da nossa miscigenação das raças, né, entre nós, e ainda, né, cerca de 56%, quase 57% aí de proporção da população se considera pelo IBGE, né, feito o censo, preto ou pardo. Então a maior parte da população é preta ou parda. A minoria então é branca, né, e outras raças aí. Então, o conceito de raça que a gente já viu na aula passada, mas aqui visto no Brasil, né? Em 1988, por ocasião dos 100 anos da abolição da escravidão no Brasil, um grupo de estudiosos da USP realizou uma pesquisa com o objetivo de analisar a vigência do preconceito no Brasil. E aí eles investigaram através de duas perguntas. Olha só quais são essas duas perguntas. Primeiro, e aí vê se você também não responde aí essa pergunta aí para você mesmo, coloca aí no chat da aula e tudo mais e participa. Você tem preconceito de cor? Segunda, você conhece alguém que tenha preconceito de cor? Agora vamos ver o resultado disso. Olha aqui as pesquisas, então o resultado lá. A primeira, você tem preconceito de cor? 97%, né, responderam não tem preconceito de cor. E segundo, conhece alguém que tenha preconceito de cor? 99% sim. Ou seja, é uma coisa estranha aí, né? 97% diz que não tem preconceito de cor, mas você conhece alguém que tenha preconceito de cor? 99% sim, né? Você parece que você conhece alguém que tem preconceito, mas você não é o preconceituoso, nunca você, né? Lógico que você também
foi em algum momento preconceituoso, com certeza sim, né? E não assume, aponta o dedo para o outro, né? Isso que é mais feio, né? Então, segundo a antropóloga Lilia Schwartz, todo brasileiro se sentia como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por todos os lados. De fato, gente, nós somos um povo racista sim. Não percebemos porque nas brincadeiras de mau gosto, que as piadas, sabe, ridículas que a gente faz, seja com a questão da raça, seja com a questão da religião, opção sexual, isso mostra quanto a gente ainda é racista, né? Nós herdamos um pouco isso do pessoal, né, dessas teorias racistas lá da Europa e continuamos ainda reproduzindo essas preconceitos, né, no Brasil. Esse cenário reproduz o que vimos sobre as teorias raciais do século XIX, que imaginavam a humanidade como uma espécie de pirâmide social, né, onde brancos e europeus no topo da pirâmide e africanos e indígenas na base. Essa é a sociedade brasileira que a gente vê na história do Brasil. Pergunta: existem culturas que são melhores que as outras? Cada cultura possui sua história e seu valor? O que vocês acham? Claro que sim, né? Olha essa frase: o homem é um animal amarrado às teias e significados que ele mesmo teceu. Clifford Geertz. Esse cara é um antropólogo britânico que fala que a cultura ela é um tecido, né? Como se fosse uma teia de aranha onde todo mundo está interligado. Você sabe o que é etnocentrismo? Já ouviu falar sobre os zoológicos humanos? Já pensaram nisso? Zoológicos humanos? Pois é, vejam para o próximo slide. Tá vendo essa imagem aqui? Está mostrando que é um cartaz que na Europa, nos Estados Unidos, no século XIX, final do século XIX e início do século XX, entre 1870 e 1940, né? E era o que está escrito aqui: Jardim Zoológico, a aclimação da Somália, né? Então, está fazendo uma propaganda onde fazia um cercado, onde colocavam os habitantes raptavam, né, os habitantes daquele local, levavam para a Europa e para a América, colocavam aquele cercado com algumas plantas, alguma palha lá, e ele ficava como um animal ali, um animal ali como exposto numa exposição, né, como se estivesse passando num jardim. Já foram num zoológico de São Paulo, Jardim Zoológico de São Paulo? Então, é a mesma coisa com os humanos. Que coisa, né? Aconteceu. E veja bem, ó, isso reforça aqui essa ideia do etnocentrismo, né? Essa foto, olha, crianças no cercado recebendo comida, da visita do zoológico. Ridículo isso. Então, o que é o etnocentrismo, né? É esse tipo de atitude que demonstra uma visão de mundo etnocêntrica, né? O etnocentrismo é a tendência de ver o mundo tendo como referência sua própria cultura e a crença de que ela é superior às demais. Então, a minha cultura branca, ariana, é superior que a sua, africana, brasileira, indígena, asiática. Então, é assim que era visto naquela década e ainda hoje a gente tem resquícios disso, né? E temos diferentes posturas, né? Temos o etnocentrismo, como eu falei para vocês, avalia os outros povos a partir da sua própria cultura, não nos permite compreender como os outros pensam, os outros conformam os meus padrões, né? A minha cultura. Então, a minha cultura é melhor que a sua. É bem essa a ideia, né? A minha cor da raça é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua, o meu time é melhor que o seu, e, enfim, o meu estado é melhor que o seu, minha cidade é melhor que o seu, minha sala é uma coisa bem na natureza humana isso aí, né? Outra diferente postura também, temos o relativismo cultural, que vai em contrapartida com o etnocentrismo, que nada mais é possível ter um maior afastamento dos preconceitos, né? Sendo o oposto do etnocentrismo, tão presente na sociedade e tão violento contra as diferenças, né? O multiculturalismo consiste na coexistência de várias culturas, de forma que uma não suprima a outra, e tem uma inter-relação entre elas, uma interconexão entre essas culturas, ok? Olha que imagem bonita essa daqui, né? Expressa um pouco a nossa cultura brasileira diversa. Então, olha que bonitinho, o grupo virou. E o que devemos evitar, então? O etnocentrismo, né? Grupos de pessoas que se consideram a sua cultura que é superior em relação às outras, né? Sua comida é melhor, seu povo, seus modos de viver são melhores, julgar superior e dominador, a xenofobia, o racismo, preconceitos, né? E é uma postura violenta, né? Ninguém é melhor do que ninguém, né? Devemos adotar a segunda ali que aparece, que é o relativismo cultural, a postura de se colocar no lugar do outro sem julgar, né? Temos que colocar no lugar dos outros, entender a diferença do outro, né? Para Franz Boas,
Não existe culturas melhores ou piores, superiores ou inferiores, e nenhuma serve de modelo para a outra. Então só existem as culturas que são diferentes uma da outra, entendeu? Tem um documentário chamado O Riso dos Outros, tá? Vocês podem ver que é muito legal e interessante. Podem clicar aqui no QR Code e ver, tá? Ou digitar no Google, vocês vão ver que é interessante. Tem um filme também muito interessante chamado Vista Minha Pele no Google. Entra lá, acho que eu vou colocar no Google Sala de Aula também para vocês o link lá. Muito bom o documentário. Como se a sociedade branca fosse invertida e, na verdade, quem fosse a elite fosse a etnia branca, né? E a elite fosse a etnia negra, os negros, e os brancos seriam subjugados pelos negros, seriam colonizados pelos negros. Interessante pensar sobre isso, né? A inversão aí, ou seja, vista minha pele, né? E para finalizar, uma frase de Januária Garcia, uma defensora aí do antirracismo, né? Existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não do Brasil sem o povo negro. Então, viva a negritude. Até a próxima aula.